que é a escolha. Nossa, eu não consigo falar. Qualquer relacionamento amoroso, relacionamento conjugal, independente da configuração ou legalidade, muito importante aqui, tá? Quando eu estiver falando sobre relacionamento amoroso, é qualquer pessoa que se relaciona com uma ou mais, que de alguma forma percebe que existe algum grau de intimidade. Então, independente do casamento legal, né, ou união estável, independente de tempo ou de idade, ou de orientação sexual ou identidade de gênero. Então, aqui são esses dois aspectos que é legal a gente começar a levantar uma boa discussão, que é o aspecto, primeiro, da escolha conjugal, ou seja, o que que nos conecta, nos atrai, nos motiva, e segundo, da manutenção desse relacionamento. Como é que a gente faz para, de alguma forma, manter o relacionamento bom, com bons níveis de saúde, né? E aí a gente brincou e ficou pensando, será que a gente escolhe melhor do que a gente sabe manter? Ou será que na realidade não? Será que isso não tem nenhuma relação e cada relacionamento tem a sua característica? Eu tenho uma opinião baseada nos meus 17 anos de trabalho, né? Mas a minha opinião é muito clínica, né? Ela é baseada nos casos que eu atendo. Então também é uma amostra parcial, mas é uma, assim, uma proximidade para uma resposta. Eu espero que eu possa contribuir para essa reflexão com vocês também. Mas vamos primeiro fazer um exercício. Pode ser? Joinha? Se vocês façam joinha se vocês estão me vendo, porque daí eu tenho uma certa sensação de que vocês estão participando também. Então vamos lá. Primeira coisa, pense na pessoa que você tem um relacionamento amoroso ou que, né, alguma pessoa que você se relacionou por uma última vez. Então, pensa nessa pessoa que vocês têm ou na última pessoa que você se relacionou. Segundo, qual foi a característica ou características dessa pessoa que mais te chamou a atenção, que mais te atraiu e que de alguma forma pode ter mais te motivado o início deste relacionamento? E quando eu falo característica, vamos tentar olhar profundamente para isso. O que que, no fundo, pode ter mais nos atraído e nos conectado a esta pessoa? Pensem e anotem, se vocês tiverem um caderninho, algum espaço, para a gente fazer reflexões aqui. Terceiro, qual é a característica dessa pessoa que vocês percebem que mais gera conflito? Ou seja, de que maneira que ela age com vocês, de que maneira que ela expressa algo que de alguma forma não está bem, que mais de alguma forma ativa ou inflama, gera, inicia ou mantém conflitos, né? Se vocês pudessem, por exemplo, falar mal dessa pessoa para alguém, o melhor amigo ou amiga, qual seria a coisa que vocês diriam que é o ponto mais negativo, né? Ou, se você escolher um relacionamento que terminou, qual é a característica da pessoa que vocês imaginam que mais levou ao término desse relacionamento? Teu. Agora, vamos seguir respondendo. Essa característica que te atraiu, a primeira, tá? Que a gente falou. Vocês acham que ela tem alguma relação com as necessidades emocionais que não foram bem atendidas ou que talvez que não foram nada atendidas na vida de vocês? Ou seja, as relações que a gente tem com as pessoas que nos cuidam, no caso os nossos pais ou quem nos cuida, né? Muitas vezes são avós ou outras pessoas, nem sempre são, é natural delas não serem absolutamente satisfatórias, né? Às vezes até demais do que deveriam, às vezes medianamente, né? Mas a gente termina a infância e adolescência com necessidades importantes, muitas vezes não tão bem atendidas. Será que isso tem alguma relação com o que me atraiu nessa pessoa? Claro, para eu poder facilitar a relação, eu também tenho que pensar um pouquinho o que que pode ter faltado de necessidades na minha história, né, com certeza. E não se preocupem se vocês não conseguem responder, isso são reflexões para vocês fazerem agora ou para vocês seguirem pensando, ou até para levar para terapia, também ajuda.
né? Então, será que os meus motivos, o principal motivo de escolha tem a ver com o que talvez mais profundamente eu entendo que é importante para mim e que eu necessito, que talvez eu não tenha tido, né? Próximo. A característica agora outra, não essa mesma, a característica que gera conflito ou que influenciou o término do relacionamento, nas suas mais diversas formas, ela estava presente desde quando nesse relacionamento? Aquilo que eu vejo que hoje gera conflito, que é difícil, tinha o seu absoluto oposto desde o início do relacionamento e eu passei a ver isso em um determinado momento, ou essa característica de uma outra forma, talvez uma forma mais branda, estava presente nesse relacionamento? Esse estava desde quando? E a última pergunta. Que aspectos da sua comunicação podem ter mantido exatamente o que você não gostava nessa pessoa? Ou seja, de que maneira, se essa característica já estava presente desde o início, a característica que a gente vê, né, como tendo um aspecto diferente, de que maneira será que a gente pode ter coparticipado no reforçamento dela? Se é que a gente participou. Então, aqui eu quero pensar com vocês, não é só a relação que o conflito tem com a nossa escolha, mas também a relação que a nossa escolha tem com a nossa história. E aí a gente poder fazer essa conexão, tá? Isso são perguntas pessoais, vocês não precisam nem devem abrir isso para a gente, é mais para vocês refletirem e a gente começar essa aula com uma experiência. Então agora eu vou trazer 2 pontos teóricos fundamentais, depois eu vou mostrar para vocês um caso, tá? E explicar um pouquinho qual é a perspectiva, ou ideia, a aproximação de resposta para essa questão que a gente se colocou, e depois a gente vai abrir para perguntas. Ok? Então, assim, aqui eu quero trazer, antes de tudo, como eu coloquei para vocês na primeira pergunta, o que que motivou, né, o que que atraiu e qual é a relação com as necessidades emocionais que de alguma forma nos faltam, a gente entende que é importante. Eu vou trazer a teoria do Jung, do Jeffrey Young, que é o autor da terapia dos esquemas, porque acho que ele conseguiu fazer um compilado muito interessante, muito inteligente sobre o desenvolvimento humano. Então, o que que ele vai dizer? Que as nossas experiências de vida são absolutamente importantes para a gente poder entender os processos cognitivos, ou seja, os processos de perceber o ambiente, de dar sentido para ele, o que é de mais humano que a gente tem, mas também os nossos processos emocionais, que é o que a gente tem de mais mamífero, né? Ou seja, ativações de todas as nossas emoções. E através dos estudos que ele fez, do compilado, usando grandes teóricos como o Bowlby e outros mais importantes, ele basicamente assim nos organizou essas necessidades básicas, necessidades emocionais básicas, em 5 categorias. Tá? Primeira seria pertencimento e aceitação, ou seja, a necessidade que a gente tem de se sentir conectado e parte de um grupo, se sentir aceito, protegido, amado, né, percebido, compreendido. Segunda, a necessidade de autonomia e competência, que é o quanto a gente tem de necessidade oposta a isso, ou seja, o quanto a gente consegue se perceber individualmente, o quanto a gente consegue gerar competência e sucesso por nós mesmos, o quanto a gente consegue dar nome a nós mesmos, o quanto a gente consegue fazer algo por nós. Terceiro, ele fala sobre a necessidade de limites realistas, ou seja, o quanto... um segundo. Só um segundinho. Deixa eu ter uma interferência aqui. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Desculpa aqui que eu me atrapalhei. Momentos da pandemia em, em home office aqui. Então, o terceiro é o limites realistas, ou seja, o quanto a gente, para poder viver e conviver em espécie mútua,
em relação com outras pessoas, a gente precisa ter um nível de empatia importante para compreender que outras pessoas existem e o quanto a gente precisa ter limites nesses relacionamentos, tanto ao externo na relação com outros, quanto ao interno na relação com nós mesmos. E liberdade de expressão, ou o que ele vai chamar também de a relação com o lazer, com expressividade, com espontaneidade, que é algo muito importante, especialmente na pandemia. A gente está vendo, tem uma pesquisa muito grande mostrando isso de uma maneira muito joia, que, né, os bons níveis de, ou melhor, existe uma relação muito importante contrária de ansiedade e depressão com, na pandemia, liberdade de expressão e especialmente lazer. Ou seja, o que eles viram? Que as pessoas que mais faziam lazer na pandemia e mais conseguiam, de alguma forma, se conectar com esportes, com coisas de alegria e de vida, tinham uma relação menor com ansiedade e depressão. Né? Então, ele traz isso muito claro, assim, né? Que o lazer, o prazer e a espontaneidade é uma necessidade básica, até mesmo porque ela é uma das que mais ativa a alegria como emoção básica da gente. E, por fim, mas na verdade não menos importante, são todas juntas, a capacidade ou a necessidade de validação e expressão emocional, né? Que é o que eu sempre digo, assim, para os meus pacientes em todas as aulas, né? A gente não tem, como seres humanos, uma necessidade de que os outros concordem com a gente. Isso é um desejo nosso. O que a gente tem a necessidade é de que os outros nos compreendam emocionalmente, né? Ou seja, nos validem, não necessariamente concordem conosco, né? Ou seja, nos entendam e se conectem com aquilo que a gente sente ou aquilo que a gente pensa e sejam compassivos. E às vezes ser compassivo com alguém é dar limite para ela, né? Então não necessariamente é a concordância. Muito bem. Então essas são essas necessidades básicas. O que acontece? Quando a gente é criado por outros adultos, nem sempre os adultos têm essas necessidades bem atendidas das suas gerações anteriores, nem sempre os adultos têm a competência, mesmo que tenham ou não tenham, para fazer isso. Então, é muito provável que a gente tenha nessas relações déficits disso, em menos grau, em médio ou em mais grau. Né? Isso vai ter uma relação muito importante com psicopatologia e com sofrimento. E aí, esse é o ponto que eu quero pensar um pouquinho com vocês. Então, essa é a questão das necessidades básicas. Isso é uma coisa, ok? Outra coisa é o que a gente vai chamar no nosso livro de modelo recursivo relacional. Esse modelo a gente trouxe um pouco dos estudos do Zimmermann, tem outros estudos em sistêmicas, dos modelos sistêmicos sobre relacionamento que a gente também se baseou, mas a gente criou um modelo próprio que a gente achou mais fácil para conseguir entender e conectar. Então, o que esse modelo que a gente traduziu e sistematizou demonstra? De que sempre quando a gente está numa relação com uma pessoa, então vamos pensar no relacionamento amoroso, né? A gente tem partes da gente, né, ou maneiras que a gente tem de pensar que são mais adaptativas, que são mais saudáveis, que são mais organizadas, da mesma forma como todos nós temos as nossas fragilidades. Temos as nossas crenças mais adaptativas, temos as nossas sensibilidades mais frágeis, temos lugares nossos que ativam dores transgeracionais, dores infantis e adolescentes que são mais sensíveis. Todo mundo tem isso, tá? Quando a gente se relaciona e começa um processo comunicacional com alguém, o que vai sempre acontecer, né? Esses 3 ciclos aqui, né? Em determinados momentos, em determinados temas, a gente vai entrar numa relação comunicacional com alguém e uma parte mais saudável da gente vai provavelmente ativar uma parte mais saudável do outro e vice-versa. Quando o outro entra conosco também, se o outro faz a iniciativa de algo saudável, pode ter uma possibilidade de ativar alguma coisa saudável na gente. E isso vai tender a se retroalimentar. Né? Ou seja, quando um coloca o seu aspecto de saúde, o outro retroalimenta e vice-versa. Tá? Eu vou dar os exemplos para a gente poder entender melhor. Entretanto, existe esse aqui da direita, que é o frágil frágil. Ou seja, que em alguns momentos, dependendo do nível de intimidade, do tempo que a gente está junto com a pessoa, é muito provável que nesse caminhar, que nesse andar da comunicação, né, um aspecto mais frágil de uma pessoa bata sem querer, né, na outra. E aí aqui a gente vai olhar que esse aspecto mais frágil, se ele de alguma forma bate num outro aspecto mais frágil da pessoa, a tendência a esses 2 aspectos se ativarem
e se retroativarem é muito grande, né? Eu trabalho há 17, 18 anos com casais, eu converso sobre relacionamento conjugal com todas as pessoas que eu conheço, e eu nunca vi um casal que não, de alguma forma, com mais ou menos intensidade, não tenha vivido esse ciclo menos menos. Então ele não é uma característica de casais disfuncionais, ele é uma característica de qualquer casal. A diferença é o quão frágil são esses nossos aspectos. Porque quanto mais forte eles forem, quanto mais danosos, esquemáticos, quanto mais profundos, mais menos conscientes eles forem, mais chance a gente vai ter de cair nas garras deles e se retroalimentar na relação com alguém, ativando, retroativando e reforçando a parte mais frágil dessa pessoa. Entretanto, o que a gente mostrou no nosso livro e no nosso modelo? E na nossa prática com casais, em qualquer outro tipo de relacionamento. Que esse menos menos, ele normalmente, ele não aparece do nada, né? Esse menos menos, ele muitas vezes, ele é, na realidade, uma resposta da dificuldade das pessoas lidar com o ciclo do meio, que é o ciclo mais menos. Ou seja, que quando alguém está num lugar saudável, está começando uma comunicação ou respondendo uma comunicação num lugar mais saudável, e a outra pessoa ativa esse lugar mais profundo, mais doloroso e mais frágil. Nesse momento, né, e como a gente mostra no livro, esse ciclo, ele não é homeostático como esses dois aqui dos cantos. Esses dois, mais e menos menos, eles vão ter a tendência a se retroalimentar sozinhos. Eles se autoestimulam, né? Ou seja, quando a gente está de bem dando de bem e a gente recebe bem, a gente se reforça mais nesse lugar. Quando a gente começou uma discussão ruim e a pessoa nos agride, aquilo pode nos inflamar e nos dar mais vontade de agredir e vice-versa, ou se fechar ou se submeter. Né? Então, isso aqui tem uma tendência maior homeostática. Esse do meio, não. Esse do meio ele tem uma tendência heterostática. Ele não consegue se manter. Por quê? Porque os polos são opostos. Né? Imaginem vocês num momento legal, ou de bem, ou tentando ajudar, e alguém vem, né, ou a pessoa que tu está te comunicando, faz uma comunicação agressiva, desqualifica a tua ajuda, ou de alguma forma te agride no momento que tu está tentando dar a mão. Né? Aqui o que a gente vai mostrar? Que esse ciclo, ele é heterostático, por quê? Porque ele não se sustenta. De uma das duas, uma. Ou a pessoa que está no mais, no lugar saudável, vai se manter nesse seu espectro de adulto e trazer essa pessoa através da sua empatia e da sua compaixão, ou é muito provável que a pessoa que está no menos puxe, né? Esse mais, esse saudável, para algum lugar e ative, por causa dos comportamentos que esse lugar negativo tem, algum lugar muito mais frágil e as pessoas vão para o menos menos. Tá? Então agora então expliquei para vocês um pouquinho as necessidades básicas e esse modelo recursivo. Então agora eu vou mostrar para vocês um casal que eu atendi durante muito tempo para a gente poder fazer aí uma reflexão sobre isso. Tá? Então, esse é o casal Vitor e Paula. Essa é uma foto falsa, eu peguei a foto da internet, mas só para a gente poder imaginar isso um pouquinho. E o que eles me trouxeram no início, assim, tá? E eu trouxe eles como exemplo, porque eles são um exemplo excelente da grandíssima maioria dos casais que eu atendo. Né? Então, o que eles trouxeram? Que a presença e o respeito do Vitor foi algo que atraiu a Paula para o relacionamento. Da mesma forma como a confiança e o carinho da Paula foi algo que o Vitor percebeu desde o início e que atraiu ele muito para o relacionamento. Então, isso é o que eles trazem como sendo os motivos principais da atração. E o que eles trazem para mim, trouxeram muito, né, e seguem trazendo, são um casal que está bastante tempo comigo, que os conflitos deles estão principalmente na desconfiança e no egoísmo do Vitor, ou seja, o Vitor que no início mostrou presença e respeito, né? Ou seja, que isso eram características que inclusive a Paula traz como sendo muito atraentes. Hoje, na relação, tem muitas evidências da desconfiança e do egoísmo dele, o que faz muito mal para Paula e gera muito conflito para o casal. Da mesma forma, o que o Vitor traz? Que a Paula, apesar dessa confiança, do afeto, da conexão e do carinho, hoje a falta de empatia dela com ele e a agressividade nas respostas que ela dá são os principais pontos do conflito. E aí eu convido vocês a fazer uma reflexão aqui. Será que existe relação entre
essa atração, esse conflito? Será que a presença e respeito do Vitor se relaciona com a desconfiança e egoísmo? E a confiança e carinho da Paula com a falta de empatia e agressividade? Em princípio, a gente pode olhar e achar que não há nenhuma relação, porque afinal de contas são coisas muito diferentes, né? Mas na realidade existe, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Muito bem, vamos para os ciclos então. Então aqui o que a gente vê? Que esse casal, quando começou a se conhecer e se conectou, teve a tendência, como aí a minha opinião, e eu acho que é a grande tendência, né? De quando a gente conhece ou está aberto a conhecer alguém amorosamente, é muito mais provável que a gente reforce, que a gente tenha mais consciência do que é mais positivo na gente e mais nos outros. Então, existe acho eu, né, uma tendência muito maior a gente se atrair por coisas que são de saúde, né? Eu nunca vi, por exemplo, alguém chegar para mim e dizer que conhecia alguém na boate, essa pessoa deu um tapa na cara da pessoa, foi estúpido, foi grosseiro, né, foi egoísta, foi ciumento, e isso a fez atrair. Muito pelo contrário. Quando a gente tem relatos das pessoas sobre esses primeiros momentos, o que chama a atenção muitas vezes são características saudáveis, são valores, são sensações importantes. Existe uma relação muito forte com saúde quando a gente fala sobre atração conjugal. E esse caso não foi diferente, né? Então, o que a gente vê aqui? Que a presença e o respeito do Vitor retroalimentava essa sensação de confiança da Paula e também retroalimentava o carinho que ela tinha em relação a ele. Da mesma forma que quando a Paula mostrava em comportamentos este valor de confiança e de carinho, de afeto, conexão amorosa, isso fazia com que o Vitor sentisse que a presença dele poderia ser bem-vinda e que ele se manteria nesse relacionamento e não teria motivos para ser diferente. Então, essa atração entre os dois foi muito importante no início. E aí vamos para as necessidades básicas. Por quê? Porque o Victor, tá? Ele é um cara que, na sua história de vida, ele foi muito privado da necessidade de autonomia e também muito privado da necessidade de validação emocional, bastante, né? Tanto é que na história de vida dele, ele criou dois esquemas muito ruins, são esquemas de privação emocional, então ele é muito sensível à falta de compreensão, muito sensível, e ele é bastante desconfiado, né? Ou seja, ele tem muito medo de perder a autonomia dele, de que de alguma forma as pessoas possam tirar ele do espaço dele, do local dele, daquilo que ele já conquistou, do que é dele. E quando ele vê a Paula e percebe essa confiança e o carinho, muito provavelmente ele compreende que essas duas coisas são aspectos que podem muito bem cuidar daquilo que de certa forma é mais sensível para ele, né? E ele tem razão. Na verdade, isso é uma coisa muito boa e foi, nesse sentido, uma escolha muito legal, tá? Deixa eu voltar aqui. Por outro lado, o que a gente vê na Paula, né? A Paula, ela tem um dano enorme de pertencimento, né? O que eu mostrei no início para vocês, que é o pertencimento e acolhimento, né? A Paula tem histórias, por exemplo, de desproteção importantes e de uma privação emocional muito forte, de não ser levada a sério, de ser desconfiada, de ter que provar, né, o que ela estava falando era verdade. Então, ela também cria um esquema, ou uma criança desadaptativa de privação emocional. Não ser compreendida da mesma forma como ele é muito sensível para ela. Mas o abandono também, ou seja, o não estar junto, né, o não pegar junto, o não ter a presença da pessoa, né, o ter uma sensação de que não pode contar. E quando ela conhece o Vitor, essa característica de presença e de respeito dele, ou seja, de ter uma relação com ela onde a privacidade, o que ela diz, é muito importante, isso faz muito sentido para ela. E ela se atrai muito por isso. E isso tem uma relação muito grande com esses danos que ela tem, com os esquemas de abandono e privação emocional, porque essa presença e esse respeito são aspectos que podem ser muito curativos desse lugar, que podem ser muito confortáveis para essa situação, tá? Só que, o que acontece? Como eles são pessoas que se atraíram por isso e se conectaram nisso, mas
não perceberam que isso também estava relacionado com os seus aspectos de necessidade básicas mais sensíveis, que são esses esquemas que eu trouxe para vocês. O que aconteceu com eles, que é o que acontece com a grande maioria dos casais, pelo menos que eu atendo, que eu converso. Em algum momento do relacionamento, quanto mais íntimo fica, mais a gente abre espaço para o conflito aparecer. Tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que em algum momento, né, sem necessariamente ser a intenção, Vitor priva a emoção com que ele muitas vezes se organiza ou se alimentar da confiança e do carinho. Em muitos momentos ele tropeça nos próprios esquemas, ele se atrapalha na percepção da realidade e ele é engolfado por essas dores mais profundas e mais infantis e acaba não sendo compreensivo com ela e sendo absolutamente desconfiante com relação a ela. E vice-versa. Em muitos momentos, ela, ao não conseguir dar conta do abandono e da privação emocional, ela abandona ele, ou seja, ela sai desse lugar e não é presente para a confiança dele, e também tem uma grande dificuldade de compreender o que ele está dizendo e usa, inclusive, comportamentos de agressão especialmente verbal. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que, na realidade, exatamente pelo fato dos dois terem essas sensações, se atraírem para poder ter essa característica para curar, mas não cuidar do que é mais profundo no seu mundo, mais cognitivo e emocional, é provável que eles demonstrem, no caso aconteceu, demonstrem comportamentos destes seus esquemas, e nesse momento o que aconteceu com o casal? Né? Nesse momento, eles não tiveram a maturidade, isso não é um julgamento, né? Isso é, na verdade, assim, uma avaliação do que eles conseguem nesse momento fazer por si, mas eles não tiveram a maturidade, a força, a rede de apoio, eles não tiveram, assim, as contingências necessárias para que eles pudessem seguir usando o que era mais ou saudável quando o outro usava a sua ativação, o seu comportamento mais esquemático. Ou seja, quando o Vitor privava emocionalmente e desconfiava, ao invés nesse momento da Paula usar da confiança e do carinho para trazer ele de volta, isso soava muito doloroso para ela. Isso levava ela para um lugar muito ruim. E aí ela ativava o seu abandono e sua privação. E vice-versa, porque em outros momentos, como é a maioria dos casais, a Paula usava por perceber questões no ambiente que não necessariamente estavam ali, vice-versa ele também, acabava usando comportamentos de hipercompensação de abandono, ou seja, de exigir com que ele fosse querido, que ele fosse legal, que ele tivesse ali, que ele desse respeito, com agressividade, e isso fazia exatamente com que o Vitor fosse levado também a esses lugares, e não tendo ele força, consciência, ajuda, rede de apoio, etc., para poder usar a presença e o respeito dele, nesse momento que ela usa abandono e privação emocional, ele utiliza a privação emocional e a desconfiança. E aí, como é que... Porque isso está no nível de esquema, está no nível de metáfora cognitivo-emocional. Como é que isso aparece, na realidade, no relacionamento? Pelos comportamentos de desconfiança e egoísmo dele, e de falta de empatia e de agressividade nela. E aí, como essas histórias são muito sensíveis, e eles se ativaram nisso e acabaram respondendo da pior forma, o organismo deles memoriza muito rapidamente de que essa pessoa é uma pessoa com alto risco, né? Que essa é uma pessoa que talvez a gente tenha que estar muito mais preparado esquematicamente do que de forma saudável, porque é isso que eles aprenderam, né? Lidar com desconfiança e egoísmo para enfrentar a privação, no caso do Vitor, e no caso da Paula, lidar com a agressividade para não ser abandonada ou não ser privada emocionalmente. E aí o que acontece? Eles, exatamente por causa dessas sensibilidades históricas, eles muito rapidamente vão para esse ciclo menos-menos, se retroalimentam diversas vezes ali e acabam retroativando tanto a desconfiança e o egoísmo quanto a falta de empatia e agressividade. E hoje eu não tenho nem início, nem meio, nem fim. Hoje, quanto menos empatia e mais agressiva ela é, mais ele desconfia e mais ele é egoísta. Quanto mais egoísta ele é, ou mais desconfiado ele é, menos simpatia ela tem com ele, mais ela agride para poder estar nesse lugar. E aí eles se retroalimentam nesse mesmo ciclo muito ruim. Então, o que eu vejo para a gente fechar essa rápida explicação, para a gente poder abrir para poder discutir, que já são 8:02, né? Eu tenho uma certa impressão de que as pessoas escolhem melhor do que elas sabem manter um relacionamento.
né? Eu tenho uma certa impressão de que a gente tem uma noção, quando a gente consegue perceber aquilo que é doloroso na nossa história de vida, a gente consegue cada vez mais se aproximar de pessoas que podem sim ter chaves reparentalizadoras para esse nosso processo, o que é um aspecto muito bonito, porque diferente do que muitas pessoas pensam, acham, o relacionamento conjugal, ele é um dos lugares relacionais mais importantes para a gente poder curar e reviver de uma maneira saudável o que nos foi tolhido, privado nas nossas relações parentais. O que eu estou dizendo aqui não é que eu escolho alguém para poder ser meu pai e minha mãe, não é isso, né? É eu poder escolher alguém que possa dar para mim com amor e afeto aquilo que eu preciso recriar dentro de mim e não manter uma relação de dependência. Esse casal fez isso, assim como muitos outros casais fazem isso, né? Ou seja, tem a faca e o queijo para poder curar um ao outro, tem aspectos e comportamentos, competências que podem, quando bem usados, ser exatamente a chave para levar essa pessoa para algum lugar de muita saúde, de muita felicidade, algum lugar muito diferente da sua vida. Às vezes, levar para um lugar nunca visto pela pessoa, né? Porém, exatamente por a gente muitas vezes não ter o repertório suficiente para poder nos mantermos na saúde ou para poder travar grandes desafios contra os nossos esquemas, a gente acaba respondendo da mesma forma. E aí, ao invés de retroalimentar outra pessoa nesse lugar de saúde, a gente puxa também ela para esse lugar de sofrimento e vice-versa. E acaba mantendo um padrão muito ruim, né? De homeostático, obviamente, de sofrimento com sofrimento. Então, de forma geral, sei que foi bem rápido, conteúdos bem densos, mas a ideia é a gente realmente abrir para poder discutir, conversar um pouquinho mais sobre isso. Ok? Obrigado, pessoal. Vamos abrir para perguntas agora? Vocês me dão ou eu leio as perguntas? Como é que vai ser? No chat a gente não tem perguntas, Eduardo. Tá, vamos abrir então. Ficou tão atento aí a tua fala que esqueceram de botar no chat. Hipótese. Não tem problema. O que vocês pensam sobre isso? Vamos abrir para o pessoal falar então. Com certeza. Qual é a opinião de vocês? Concordam, discordam? Ou o que vocês viveram nesse primeiro exercício? A Fernanda está dizendo excelente palestra. Obrigado, Fernanda. Né? Será que tem alguma relação desse exercício que eu dei para vocês no início com esse modelo que a gente conversou agora e trabalhou? Faz muito sentido, Márcia? Joia. Quer contar para nós qual é o sentido que faz para ti, Márcia? Muito. Muito jóia, pessoal falando que faz muito sentido. Olha, mas eu quero saber, gente, qual é o sentido que faz para vocês? Oi, prof, tudo bom? Ainda tô te chamando de prof, né? Porque tu foi nosso prof, mas enfim. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Cláudia? Quem é que tá falando? É a Márcia. Cadê na galeria, gente? Fala mais um pouquinho, Márcia, para eu poder ver você falar. É que eu tô com a minha câmera desligada, porque eu não tô muito linda hoje. Tá bom. Mas assim, eu não saberia colocar palavras para dizer, para te explicar rapidamente por que fez tanto sentido, mas fez. Nossa, a forma como tu colocou tudo foi perfeita, perfeita. Fez todo sentido para mim, mas eu não saberia agora colocar em palavras isso. Ainda tá muito... Tá muito fresquinho ainda na cabeça. Muito fresco, muito borbulhando ainda. Mas exato. Que bom, vai ser legal, né? Porque eu sempre digo, quando acontece isso, é provável que o nosso processo emocional está dizendo, sim, faz sentido, mas a gente ainda não conseguiu fazer um reprocessamento de neocórtex para poder, tá, mas eu não consegui colocar em palavras. Talvez eu precise... Exato. Bem assim. E aí, na experiência, eu vou traduzindo isso em linguagem, né? É provável. Eu fiz uma pergunta, meu nome é Andresa Soster, prazer em conhecê-los, e eu gostaria de saber um pouco mais a respeito de como trabalharia com esse casal, né, do exemplo citado, a partir dessas questões, assim, né, para reconectar, vamos dizer, para ter uma homeostase positiva, assim.
Perfeito, excelente pergunta. Primeira, desculpa, como é que é teu nome? Eu não sei porque eu não estou vendo as pessoas que estão falando, não. Andresa Soster. Andresa. Estou tentando passar aqui. Lado, tu colocaste na galeria? Coloquei na galeria, mas eu não estou vendo. Eu botei a Mas tudo Andressa bem grande agora para tu ver ela. Não estou vendo. Ela tá no speaker view. Ah, tá aqui, Andresa. Tudo bom? Agora eu tô te vendo. Então vamos lá. Acho que assim, ó, Tudo bem, primeira coisa é prazer. o seguinte. Quando eu mostrei aquilo lá, do que atraiu e do que é o principal conflito, o que acontece? Eu sempre dou o mesmo exemplo, tá? Se tu chega por uma criança pequenininha e pergunta para ela assim, ó, qual é a relação entre o lago e a nuvem, ela não vai saber te dizer. Ela vai te dizer, não tem relação nenhuma. Agora, um adulto sabe que por mais que a gente não veja a água evaporando, é a água que evapora que cria a nuvem. E é a nuvem que condensa que cria o lago. Né? Então, os casais, eles normalmente vão vir pensando de forma mecânica. Então, ela vai te dizer, por exemplo, assim, Andresa, eu não aguento mais porque ele é um cara super egoísta. Então, ela vai te dizer que a culpa do sofrimento dela é ele ser egoísta. Então, a primeira coisa que a gente tem que ajudar os casais a fazer é entender, se quando ele se atraiu por essa pessoa, se, por exemplo, ela se atraiu por um cara extremamente, assim, ele era um cara extremamente compartilhador, ele era um cara coletivista, entendeu? Ou não, ou ele era um cara mais autônomo, mais conectado com seus projetos de vida. E ela vai me dizer isso exatamente. Ela não vai me dizer assim, não, ele era um mega coletivista, ele era um super assim, né? E aí, não, agora ele virou assim. Não existe isso. E se existe isso, a gente tem que conversar sobre valores, Andressa. Aí é que você chegar para o casal e perguntar, bom, então, se ele mudou completamente, tu tem que decidir se tu quer continuar ficando com ele. Mas eu te diria assim, ó, na maioria das vezes isso não acontece. Então, primeiro, é ela poder entender, os casais poderem entender que é muito provável que o aspecto que eles veem hoje como sendo ativador do conflito já apareceu desde o início. Segundo, é eles poder compreender duas coisas. Uma, esse aspecto que eu tenho desde o início, e se ele é frágil, por exemplo, essa super autonomia que esse cara tem e que na relação com ela foi transformada em egoísmo, é algo sensível e frágil para ele. Esse cara, por exemplo, além disso que eu falei para vocês, ele tem um esquema de fracasso e um esquema de defectividade. Então, ele hipercompensa na maneira como ele tem de poder lidar com o mundo e acaba sendo, né, se desconectando do mundo emocional para poder ser um super profissional. Então, aqui a gente também tem que ajudar tanto ele quanto ela a entender que essa característica, ela na realidade tem um passado, ela tem uma história, ela também precisa ser tratada. Isso é super importante para a pessoa que tem a característica, para ela fazer um check de consciência e entender se ela realmente quer transformar isso, e para a pessoa que se relaciona, para aumentar o nível de empatia frente a isso. Não para que ela necessariamente aceite, não, tá, então ele tem essa história, um esquema de fracasso, eu tenho que baixar a cabeça e me submeter. Não, mas é que ela possa entender, olha, esse egoísmo que tu diz, ele é muito provável que ele seja uma estratégia que essa pessoa tem de lidar com coisas muito difíceis da vida e que está acontecendo contigo também. Né? Então, para a gente aumentar o nível e entender, puxa, não é só contra nós, entendeu? Não é uma coisa só criada no relacionamento, isso é dele também, da história. E ele tem fragilidades sensíveis. Quanto mais eu entendo, mais eu consigo responder de forma não violenta a isso. Isso é o grande ponto, Andressa. Né? Eu tenho empatia frente à dificuldade do outro, não para eu ser complacente, mas para eu poder, por exemplo, se eu inclusive sentir raiva, falar de forma séria e assertiva e gentil, e não sendo grosseiro, estúpido ou agressivo frente a essa situação. E em terceiro ponto, é ela poder perceber se ele começa o relacionamento com ela sendo um cara super independente e tá nesse momento sendo egoísta, isto, teoricamente, é tanto dele quanto do sistema. Então, aqui ela também tem que se perguntar como é que ela pode ter retroalimentado essa característica para inflar ela para chegar nesse lugar. Entendeu? Então, no caso dela, apesar de ele ter mostrado essa coisa mais egoísta, o que retroalimenta? Quando ela percebe que às vezes ele faz muitas escolhas pensando nele, neste momento, ao invés dela chegar para ele e dizer
eu estou triste porque tu escolheste isso ao invés de olhar para mim, sabe, algo nesse sentido, ela vai lá e agride ele. Tipo, que absurdo, olha o que tu fez, como tu é egoísta, etc e tal. E isso faz com que ele interprete que realmente ele não pode confiar nela. Porque, na verdade, ele não é um cara vil ou mal ou egoísta, entendeu? Ele é um cara que tem um baixo nível de empatia, que pensa muito na autonomia. Ele é um cara que precisa a pessoa dizer, olha, isso aqui não é tão legal porque talvez não seja bom para o casal. E quando ele consegue ter essa percepção, ele consegue mudar de opinião. Ele consegue traduzir. Mas, se ela usa a agressividade, isso faz com que ele sinta que ela está mais privando ele ainda, e aí sim ele é mais egoísta. E vice-versa. Aqui eu estou lendo, na verdade, no caso dela com ele, eu poderia fazer o contrário. Então, resumindo, tá? São essas três coisas. Uma, eles entenderem, o casal entender que essas características muito provavelmente vieram anteriores e que elas são, sim, a terapia de casal, ela precisa trabalhar ou a individual e ou, né? Essa característica da pessoa. Dois, que essa característica ela tem uma relação com conflito e a gente não é absolutamente vítima dela. Muitas vezes a gente retroalimenta, que é o terceiro ponto. E aí a gente poder pensar como é que a gente retroalimenta isso, né? Então, se os dois conseguem fazer isso ao mesmo tempo, a gente tem um processo de casal muito bom. Este casal, por exemplo, que eu trouxe para você estar comigo, eles estão há muito tempo porque eles têm histórias de vidas muito difíceis. Os esquemas são muito pesados e eles têm muita dificuldade de não se ativar no menos. Ou seja, o tempo do ciclo mais menos entre os dois dura 2 segundos, às vezes 1 segundo. Né? E, então, o trabalho que eu faço é de muita dramatização e muito trabalho experiencial com eles. Às vezes eu tenho que trabalhar muito assim, o que aconteceu em tal situação, o que tu poderia dizer? Porque é muito rápido para eles projetarem no outro aquele lugar do passado, sentir essa dor e usar a estratégia que eles melhor utilizavam, melhor foram treinados para poder dar conta do sofrimento. Faz sentido isso, pessoal? Cadê a Andresa? A Andresa desapareceu da minha tela. Ah, tá aqui, Andresa. Faz sentido isso que eu tô te respondendo? Joia. Obrigada pela explicação. Eu caí aqui no meio, no finalzinho, mas já voltei. Obrigada. Joia. Vamos ler aqui, ó. Ai, tem muitas coisas. Gurias, vocês têm que ler para mim e dizer o que o pessoal tá lendo no chat. Eu não consigo fazer isso junto. Tá, eu vou trazer então brevemente. A Cristiane aqui traz um depoimento, né? Por exemplo, eu faço terapia e consigo ver meus padrões nas relações, mas estou nele há 1 mês, quando achei que nunca mais ia ter ninguém, porque saí da relação muito abusiva e não queria mais sofrer. Mas aí achei uma pessoa legal, só que já Tô veio... namorando ao mesmo. Errado aí, ó. Né? Saiu Querem fazer o depoimento, Cristiane? Não, eu prefiro que você lembre que vai para o ar depois, eu prefiro Tá. não... Entendeu? Okay. Isso, melhor. Então, tu vê que em 1 mês tu já vê que ele tem muita coisa da infância que dói nele e ele traz isso para a relação, né? E não se sente segura para abordar porque é muito recente, mas são coisas que a longo prazo vão atrapalhar. Como posso agir? Acho que aí é uma questão bem específica, né? Não, mas é ótimo. Eu complementei um pouco mais ali embaixo. Não, mas é uma excelente pergunta. Mais... Então vamos lá. Então É difícil, tá? Como? Cuidando para que quando ele trouxer o sofrimento, que é o menos que a gente está falando, tu te mantenha nesse lugar saudável, né? E esse é muito difícil, né? Ou seja, por exemplo, é como o Marshall Rosenberg vai dizer, né? Ele diz, ele faz, para nós é muito difícil de fazer. Quando eu sou violentado por alguém, por exemplo, eu poder lembrar que a violência do outro, muitas vezes, é uma expressão trágica de uma necessidade básica que aquela pessoa está tendo e não está conseguindo expressar de uma forma legal. Então, é aqui eu tomar uma decisão de primeiro ser empático com essa pessoa e depois dar limite para ela caso ela tenha te agredido. Isso é difícil. Né? É estender a mão primeiro,
ajudar a pessoa a sair da sua rachadura, do seu buraco esquemático, do seu lugar, cuidar dela primeiro, compreender com empatia, ser compassivo, e depois poder dizer, bom, mas a maneira como tu disseste me feriu, me deixou muito triste, eu vou te fazer um pedido. É a gente ser verdadeiramente altruísta. Isso é uma das formas de se fazer isso. Agora vamos ver, quem acha que isso é fácil? Quem acha que isso é difícil? Lizzy, o que tu acha, Lizzy? É difícil, gente, quando a pessoa nos agride, o que a gente quer? Pá! Dá na cara de volta. Mas é um exercício difícil, né, meus amores? Às vezes nem é agressão, sabe? São pequenos comportamentos diários que podem minar a relação, que quando você está muito apaixonada, às vezes você não percebe, só que assim, ó, eu sou muito vacinada, eu sou muito atenta, eu sou até cri-cri por causa disso. De vez em quando eu fico pensando, será que eu não estou exagerando? Mas eu converso com as minhas amigas, sabe? A gente tem um grupinho de amigas que a gente é sincera e todas dizem, não, você não está louca, você está certa. Se você não cuidar disso agora, no futuro, você não pode nem reclamar porque você aceitou. Então, é bom ver o que você vai fazer com isso. Ou eu vou dar uma dica melhor, né, Cora? Namorem homens que fazem terapia. É que ele não tem condições de pagar a terapia, é outro Faz detalhe. de graça, tem Mas vários nem lugares sempre dá certo. Isso aí é lorota dos caras. Pedem o sushi, não tem dinheiro para fazer terapia? Mas assim, ó, ele não pede nem o sushi, tá? Ele não gasta nem com café. Isso é um dos bom. problemas, inclusive, entendeu? Bom, então, pede para ele buscar um espaço de homens. Tem cada vez mais aparecendo espaços de terapia para homens, espaços coletivos. Mas assim, ó, eu vejo que ele tem a vontade de melhorar, entendeu? Tanto que ele reclama que os homens são abusivos, que os homens são sem noção e tal. Mas são pequenos comportamentos que no relacionamento não dá certo. Porque ele solteiro na vida dele, tá tudo bem. Mas como uma mulher adulta, entendeu? Que já tem um filho, que já é vivida, não dá, entendeu? Seria uma coisa que talvez... Pensa uma coisa, gente, o quanto dói uma pedrinha no sapato? Puxa! Dói o tempo que tu usa ela. Porque no início a pedrinha pode ser bem pequenininha, pode não parecer machucar tanto, mas à medida que tu vai enfiando a mesma pedrinha pequenininha no mesmo lugar do teu pé, o teu pé vai ficando cada vez mais sensível. A minha questão mesmo é como abordar em tão pouco tempo de relacionamento, sabe? Só que eu sei que se em algum momento eu não abordar, daqui a alguns meses eu te diria o contrário, aproveita que tem pouco tempo de relacionamento para abordar isso, porque depois vai ficar muito mais difícil. Você não concorda? A Luciane Fernandes concorda, né, Luciane? É que a gente não quer assustar a pessoa, né? Ela parecer muito radical, assim, muito reclamona, muito doida. Já faz as combinações no início. Essas combinações, assim, tem que ser no início já. No início da relação. E assim, ó, vamos lá, vamos de novo. Aqui, gente, a gente está falando sobre... Isso que você está trazendo agora é o que a gente vai chamar de diferenciação de self. Porque uma coisa é a gente chegar para a pessoa e dizer, eu não gosto que tu faz isso, que tu faz aquilo, tu faz aquilo, que é tu, né? Outra coisa é dizer, olha, para eu poder me relacionar bem com alguém, essa pessoa, ou, né, precisa de alguma forma ter isso e aquilo. E eu tô vendo que para ti não é difícil, ou tu não tem, ou isso talvez seja mais difícil para ti nesse momento. Então, talvez nesse momento a gente não vai poder se relacionar. Eu estou formulando para conseguir abordar, tipo assim, não jogar a culpa na pessoa, você é, sei lá, inútil, mas isso que você faz, né? Colocar como eu me sinto. Claro, se a pessoa não fizer nada, daí realmente eu acho que também não tem muito que eu possa fazer, né? Se a pessoa não se importar. Exatamente não. Muito bem, obrigado, viu, pela resposta. Vamos mais uma, que já são 8h30? A gente tem mais assim, né? O comentário da Bruna, gratidão, Eduardo, realmente me fez pensar bastante relacionado ao lado positivo que enxergamos na relação. Geralmente eu focava mais no negativo, no lado negativo, no que em mim ainda dói, que estou enxergando no outro, né? Do que estou enxergando no outro. Então, gratidão. A Miriam, desculpa a pretensão, mas como paciente não profissional, a tua fala foi perfeita. Queria mais. Graças a Deus, nossa terapeuta, a Miriam, nossa terapeuta maravilhosa, Cláudia Cigaran, está nos ajudando a sair desse ciclo que ativou o pior em nós. Com certeza, Miriam. Com certeza vocês estão fazendo esse movimento. De retomar o mais.
de retomar o mais, porque esse mais, muitas vezes, ele sempre está ali. E se ele fez parte da atração, ele está ali. A gente é que não consegue retroalimentar ele tão facilmente, né? Exatamente. E quando se enxerga ele de uma forma clara, é mais possível fazer essa virada, sem sombra de dúvida. A Helena colocou: Edu, ficou bem mais claro para mim como você trabalha os esquemas e as necessidades. Também quero publicamente recomendar o curso da TMS, que tanto tem me ajudado a relembrar a teoria e vê-la na prática, através do atendimento seu e da Cláudia. Parabéns também para a Cora e o Matheus, que trabalharam brilhantemente. Obrigada, Helena. Cora e Matheus, nossos grandes pré-psicólogos. A Helena está vindo... A Helena está vindo da área do direito, né, Helena? E da terapia de família também. É isso, da mediação, né? Mediação, terapia de família, sim, mas estou aqui puxando a questão da mediação, que é o próximo curso que a gente está, então, lançando daqui a alguns dias. É isso aqui. Deixa eu ver aqui quem mais, né? A Vanessa colocou: e no nascimento dos filhos, esses padrões podem ficar mais evidentes? Óbvio, porque o que acontece? O que vai fazer com que a gente se rapidamente desconecte dos nossos comportamentos que enaltecem, que reforçam o melhor dos outros, são os conflitos. Porque os conflitos são as situações que nos expõem a lugares mais próximos dos nossos esquemas. Então, por exemplo, se eu tenho um esquema de privação emocional e não ser compreendido para mim é frágil, é muito doloroso. Ao ter um filho, por exemplo, pensem, será que eu vou precisar que a pessoa, meu companheiro ou companheira me compreenda? Com certeza. Então, eu vou aumentar o número de situações que esse tema virá. E aí, a chance que eu tenho de, ao invés de responder de uma maneira saudável, olhando para isso, e de novo, quando a gente fala, né, Cláudia, o mais não é o casal saltitante pulando e feliz da vida, não é isso. Mais é uma resposta de saúde. Se eu me sentir agredido por alguém, isso é, e eu consigo expor isso de uma forma vulnerável, isso é mais. Isso é saúde. Né? Mas não é felicidade, alegria, isso, né? Assim, não tem problema. Não, pelo contrário. Né? É poder falar isso de maneira vulnerável, por exemplo, mostrando suas necessidades, fazendo um pedido objetivo frente a isso. Então, claro, vai aumentar. Quanto mais aumenta as situações, mais aumenta os conflitos. Quanto mais aumenta os conflitos, mais aumenta a chance da gente ser ativado nesse lugar de mais fragilidade e dor, e aí mais aumenta a chance da gente usar os comportamentos mais infantis, os comportamentos mais treinados para lidar com essa dor, mas quando a gente não tinha capacidade realmente para ser mais competente frente a isso. Então aumenta, com certeza. Por isso que a maioria dos casais separa. Eu não sei agora, a Helena me ajuda, mas muitos casais separam quando tem filhos pequenos. Eu sei disso porque eu tenho um filho pequeno, então aumentou o número de conflitos aqui em casa, gente. E aumentou as ativações esquemáticas, com certeza. Ô, Eduardo, a questão da ironia, onde é que entra nisso? Se a ironia é uma estratégia, por exemplo, de desqualificar o outro, ela pode ser uma forma da gente tentar lidar com o nosso próprio esquema de uma maneira desadaptativa. Por exemplo, se tu é irônica com alguém que tem um esquema de privação emocional, essa pessoa certamente vai ficar mega ativada, porque não vai se sentir compreendida. Ou se tu, né, alguém que tem um esquema de abandono, desconfiança, talvez não vai entender isso como uma brincadeira, e sim como uma ameaça. E aí pode vir e te responder de uma maneira ruim. Então a ironia é muito perigosa nesse momento. Pessoal, vamos ficar por aqui. Foi rapidinho esse tema, mas a gente vai ter vários outros. A ideia é fazer pequenininhos, curtos, para a gente poder discutir muitas coisas várias vezes. Bora fazer. O que tem agora, Cláudia? Tem uma coisa boa? Exatamente, sim. Tem um recado, então, do próximo. Então, no mês de julho, dia 22, que será uma quinta-feira, às 8 horas, é a próxima palestra gratuita da TMS, onde eu vou estar junto com a Kathy Ziegler falando do impacto das relações e do impacto da tecnologia nas relações conjugais. Certo? Dia 22, quinta-feira, às 8 horas. E o presente, então, que a gente tinha para dar para quem ficou até o final.